Sai daqui, agora! Marcus Ashford nem olhou para a faxineira quando disse isso. Ela era invisível, um incômodo, mais uma pessoa que ele podia ignorar. 12 horas depois, ele estaria de joelhos, vendo sua fortuna inteira desaparecer na tela à sua frente. E a única pessoa que poderia salvá-lo seria exatamente ela, a mesma que ele acabara de humilhar sem nem saber seu nome. 12 horas antes, o mundo de Marcus Ashford era perfeito, ou pelo menos era o que ele acreditava. O sol da manhã entrava pelas janelas do 20º andar, iluminando a sala de reuniões mais cara de Manhattan. Marcus caminhava pelo corredor com passos firmes, seu terno de $5.000 impecável, o relógio suíço brilhando no pulso. Ele tinha 42 anos e havia construído um império. Ashford Technologies não era apenas mais uma empresa de tecnologia. Era a empresa. Aquela que todos queriam imitar. Aquela que fazia bilionários dormirem com inveja. E hoje seria o dia mais importante de sua vida, a abertura de capital na Bolsa de Valores, o IPO. Depois de 15 anos de trabalho duro, sua empresa finalmente seria avaliada em bilhões, não milhões, bilhões com B maiúsculo. Marcus entrou na sala de reuniões, onde 8 executivos já o esperavam. Todos de pé, todos sorridentes, todos querendo agradar. Ele adorava aquilo, o poder, o respeito, o medo nos olhos de quem dependia dele. Senhores, Marcus abriu os braços, seu sorriso confiante iluminando o rosto. Hoje faremos história. Todos aplaudiram. É claro que aplaudiram. Marcus sentou-se na cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi dele, o lugar do rei. Foi nesse momento que ela entrou. Camila Santos tinha 28 anos e segurava um pano de limpeza na mão. Seu uniforme azul escuro era simples, quase invisível. E era exatamente assim que Marcus a via. Invisível. Ela empurrou seu carrinho de limpeza pela porta, mantendo os olhos baixos, tentando não fazer barulho. Com licença, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Marcus nem olhou para ela. Continuou falando com os executivos sobre projeções de lucro, sobre como cada um deles ficaria rico naquele dia. Camila começou a limpar o aparador próximo à janela, seus movimentos silenciosos e precisos. Marcus, os números estão perfeitos, disse Robert, o CFO. Quando o mercado abrir em 3 horas, você será o homem mais rico de... Você pode sair. A voz de Marcus cortou o ar como uma faca. Todos ficaram em silêncio. Camila congelou, o pano ainda na mão. Eu estou falando com você. Marcus finalmente olhou na direção dela, mas seus olhos não realmente a viam. Viam um obstáculo. Um incômodo. Estamos em reunião. Volte depois. Desculpe, senhor. Eu só preciso... Eu não pedi sua opinião. A voz dele era fria, cortante. Eu disse para sair. Agora. Camila sentiu o calor subir pelo rosto. 8 pares de olhos a observavam. Alguns com pena, outros com indiferença. Ela apertou o pano entre os dedos, engoliu o nó na garganta e empurrou seu carrinho para fora da sala. Marcus nem esperou a porta fechar completamente antes de voltar a sorrir. Onde estávamos? Ah, sim, o dinheiro que vamos fazer hoje. Risadas encheram a sala. Ninguém mencionou a faxineira. Ninguém pensou nela. Para eles, ela simplesmente não existia. Mas para Camila, aquele momento queimou como ferro quente na pele. Ela parou no corredor, respirando fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Não era a primeira vez, não seria a última. Todo dia era assim. Ela limpava os escritórios daquelas pessoas importantes, ouvia suas conversas sobre milhões de dólares, sobre viagens para Dubai, sobre carros importados, e era invisível, sempre invisível. Camila empurrou o carrinho até o elevador de serviço. Aquele que os funcionários importantes nunca usavam. O espelho dentro do elevador refletiu seu rosto cansado, olheiras profundas, cabelos presos em um coque apertado, mãos ásperas de tanto limpar. Mas não era sempre assim. 3 anos atrás, Camila usava roupas diferentes.
Entrava pela porta da frente dos prédios, não pela entrada de serviço. Tinha um laptop debaixo do braço e sonhos enormes nos olhos. Ela havia se formado em ciência da computação, com louvor. Era brilhante. Todos os professores diziam isso. Ela seria alguém. Ela mudaria o mundo, até que tudo desabou. Uma acusação falsa, um erro do sistema de justiça. 6 meses em uma cela fria, dividindo espaço com mulheres que realmente haviam cometido crimes. Quando finalmente provaram sua inocência, Camila saiu dali com uma ficha criminal que nenhum empregador queria tocar. Não importava que ela fosse inocente. A mancha estava lá. E em um mercado competitivo, uma mancha significava não ter chance nenhuma. Então, ela pegou o único emprego que conseguiu. Faxineira, salário mínimo, turno da noite, invisível. O elevador parou no 17º andar. Camila saiu e foi direto para a sala de descanso dos funcionários. Precisava de café. Precisava de um momento para respirar. Enquanto a água fervida pingava na xícara, ela olhou pela janela. Lá embaixo, Nova York fervilhava. Milhões de pessoas correndo, trabalhando, vivendo, cada uma com seus sonhos, seus problemas, suas batalhas invisíveis. Camila segurou a xícara quente entre as mãos e pensou em sua mãe, em como ela havia trabalhado a vida inteira limpando casas para dar uma educação melhor para a filha, em como ela chorou de orgulho no dia da formatura, em como ela não entendia por que Camila, com um diploma na mão, agora fazia o mesmo trabalho que ela fez a vida toda. Um dia as coisas vão mudar, filha. Sua mãe sempre dizia, você é especial. Eu sei disso. Camila sorriu tristemente. Especial. Ela não se sentia especial. Ela se sentia cansada. 3 andares acima, Marcus Ashford ria com seus executivos. Ele não pensava em Camila. Não pensava em ninguém que não pudesse aumentar sua fortuna. Ele olhou para o relógio. Faltavam 2 horas para o mercado abrir. 2 horas para se tornar ainda mais rico do que já era. Nenhum deles sabia que em menos de 12 horas tudo desmoronaria. Senhores, ele levantou uma taça de champanhe que alguém havia trazido. Ao sucesso, ao poder, a nós. Todos repetiram, a nós. E nenhum deles sabia que em menos de 2 horas tudo desmoronaria. Que todo aquele poder, aquela arrogância, aquela certeza inabalável, tudo viraria pó. E que a única pessoa que poderia salvar Marcus Ashford era exatamente aquela que ele havia humilhado. Aquela que ele nem sabia o nome. Aquela que ele tratava como se não existisse. Às vezes, o destino tem um senso de humor cruel. Outras vezes, ele tem um senso de justiça perfeito. Às 9 da manhã, o escritório da Ashford Technologies estava em festa. Balões prateados flutuavam pelo teto. Champanhe gelado esperava nas mesas. Todos os funcionários haviam sido convocados para testemunhar o momento histórico. A abertura de capital na Bolsa de Valores aconteceria ao meio-dia, e cada pessoa ali sabia que suas vidas estavam prestes a mudar. Marcus estava no centro de tudo, como sempre. Um rei em seu castelo. Pessoal, ele bateu palmas, chamando atenção. 200 rostos se viraram para ele. Vocês sabem o que hoje significa? Significa que cada centavo que investimos, cada hora que trabalhamos, cada sacrifício que fizemos, tudo valeu a pena. Aplausos explodiram pela sala. Marcus sorriu, aquele sorriso que aparecia nas capas de revistas. Confiante, vencedor, intocável. Quando o mercado abrir, em 3 horas, esta empresa valerá 8 bilhões de dólares. 8 bilhões. Ele ergueu os braços como um pregador. E vocês, cada um de vocês faz parte disso. Mais aplausos, mais sorrisos, mais champanhe sendo servido. Camila assistia tudo de longe, encostada na parede do corredor. Ela segurava seu carrinho de limpeza, invisível como sempre. Ninguém a convidou para pegar uma taça. Ninguém olhou na direção dela. Ela era parte do cenário, como uma cadeira, como uma planta decorativa.
Ela observou Marcus rir alto, abraçar executivos, posar para fotos. E por um momento, apenas um momento, sentiu algo estranho. Não era raiva, não era inveja, era pena. Pena daquele homem que tinha tudo, mas parecia não ter nada de verdade. Camila! Uma voz áspera a chamou. Era Marta, a supervisora de limpeza. Uma mulher de 50 anos com o rosto cansado e jeito seco. Para de ficar olhando e vai trabalhar. O banheiro do 15º andar está sujo. Sim, senhora. Camila empurrou seu carrinho para o elevador de serviço. Enquanto as portas se fechavam, ela ainda podia ouvir os risos lá em cima, o som da felicidade de pessoas que nunca precisaram se preocupar com contas atrasadas, com geladeira vazia, com sonhos destruídos. No 20º andar, Marcus entrou em sua sala particular. Robert, o diretor financeiro, já estava lá, checando números no laptop. Tudo certo? Marcus perguntou, servindo-se de café. Perfeito. Os investidores estão ansiosos. O sistema está pronto. Às 12 em ponto começamos. Robert fechou o laptop e olhou para Marcus com admiração. Você conseguiu, chefe. 15 anos para chegar aqui. Você é um gênio. Marcus riu, mas seu peito se encheu de orgulho. Ele adorava ser chamado de gênio. Adorava saber que tinha construído tudo aquilo com suas próprias mãos. Bem, com suas próprias mãos e com o suor de centenas de funcionários que ele mal conhecia, mas esse detalhe não importava. A que horas chegam os jornalistas? Marcus perguntou. 11h30. CNN, Bloomberg, Wall Street Journal, todo mundo quer falar com você. Como deve ser? Marcus sorriu para o próprio reflexo na janela. Lá embaixo, Nova York parecia pequena, insignificante. Ele se sentia no topo do mundo. E nada, absolutamente nada, poderia tirá-lo de lá. Foram exatamente essas palavras que ele pensou 3 segundos antes de tudo desmoronar. 11h15 da manhã. A sala de controle do sistema ficava no 18º andar. 12 técnicos monitoravam telas gigantes que mostravam cada transação, cada dado, cada movimento da empresa. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo verde. Tudo lindo. Até que não estava mais. Pessoal? Kevin, um dos técnicos mais jovens, estreitou os olhos para sua tela. Estou vendo uma lentidão aqui no servidor principal. Deve ser o volume de dados. Hoje tem muita movimentação. A colega ao lado dele nem olhou. Não, é diferente. Olha isso. 3 técnicos se aproximaram. A tela mostrava números que não faziam sentido. Comandos travados, processos congelados. Reinicie o servidor, alguém sugeriu. Kevin tentou. A tela piscou. E então ficou preta. Merda. O que aconteceu? O servidor caiu. Levanta ele de novo. Kevin digitou comandos freneticamente. Nada. Tentou outro caminho. Nada. O servidor principal, o coração de toda a empresa, simplesmente não respondia. Chama o Paulo. Paulo era o chefe de TI. Um homem de 45 anos que trabalhava ali desde o começo. Ele chegou correndo, o rosto já vermelho. Qual o problema? Servidor principal não responde. Tentei tudo. Paulo sentou na cadeira e começou a digitar. Seus dedos voavam pelo teclado. Suor começava a se formar na testa dele. 5 minutos se passaram. 10 minutos. 15. Não faz sentido, Paulo murmurou. É como se algo tivesse corrompido o sistema todo. Consegue arrumar? Estou tentando. 11h45 da manhã. Marcus estava na sala de reuniões com 3 jornalistas. Sorria para as câmeras, respondia perguntas com aquela confiança ensaiada. Tudo perfeito, tudo controlado. Até que a porta se abriu com força. Robert entrou, o rosto branco como papel. Marcus, preciso falar com você. Agora. Estou em entrevista, Robert. Agora. A voz dele saiu desesperada. Os jornalistas se entreolharam. Marcus sentiu algo estranho no estômago. Ele se levantou, desculpou-se e saiu da sala. O que foi? O sistema caiu. Marcus piscou. Como assim caiu? Caiu. Parou. Não funciona. Nada funciona. Robert, faltam 15 minutos para abrirmos na bolsa. Isso não é engraçado. Eu sei!
Robert gritou. Ele nunca gritava. A equipe de TI está em pânico. O servidor principal travou e ninguém consegue consertar. O mundo de Marcus parou. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quanto tempo para arrumar? Eles não sabem. Pode ser 1 hora, podem ser 10 horas. 10 horas! Marcus agarrou Robert pelo braço. Robert, se não abrirmos no horário marcado, os investidores vão cancelar. Todos eles. Eu sei. Minha empresa inteira desaparece. Eu sei. Marcus largou Robert e começou a andar de um lado para o outro. Seu cérebro trabalhava rápido. Havia uma solução. Sempre havia uma solução. Liga para a empresa de suporte, aquela que custa uma fortuna. Já liguei. Vão demorar 2 horas para chegar. 2 horas? Eu não tenho 2 horas. O celular de Marcus começou a tocar. Era Gerald, o presidente do Conselho de Investidores. Marcus, acabei de receber notícias preocupantes. Estamos resolvendo, Gerald. Seus sistemas estão fora do ar. Faltam 12 minutos para a abertura. Eu sei disso. Se não subirem no horário, teremos um problema sério. Não vai ter problema nenhum. Vou resolver. Marcus, escuta. Você sabe que eu sempre apoiei você. Mas os outros investidores, eles estão nervosos. Se isso não for resolvido nos próximos minutos, eles vão pular fora. E quando eles pularem, todo mundo pula junto. A ligação caiu. Marcus ficou olhando para o celular como se ele fosse explodir. Chama a equipe de TI, todos eles, agora. 12:00 menos 5 minutos. A sala de controle parecia uma zona de guerra. 15 técnicos digitavam desesperadamente. Telas mostravam mensagens de erro. O sistema não respondia. Nada funcionava. Marcus entrou como um furacão. Alguém me explica o que está acontecendo. Paulo virou, o rosto encharcado de suor. Senhor Ashford, nós tentamos tudo. É como se algo tivesse bloqueado o acesso ao núcleo do sistema. Nunca vi nada assim. Me diz que você consegue resolver. Paulo hesitou. E foi essa hesitação que matou Marcus por dentro. Eu não sei como. O telefone de Marcus tocou novamente. Outro investidor. Ele desligou sem atender. Tocou de novo. Outro. Desligou. Tocou de novo. De novo. De novo. 12:00. O sino da Bolsa de Valores tocou. Ashford Technologies deveria estar abrindo seu capital naquele exato momento. 8 bilhões de dólares sendo distribuídos. História sendo feita. Mas as telas estavam pretas. O sistema estava morto. E Marcus Ashford assistia sua vida inteira desmoronar em tempo real. Seu telefone explodiu. 20 ligações ao mesmo tempo. Mensagens chegando aos montes, investidores furiosos, conselho exigindo explicações, advogados falando em processos. Marcus desabou em uma cadeira. Suas mãos tremiam. Seu peito ardia. Ele nunca havia falhado em nada. Nunca. E agora estava falhando no dia mais importante de sua vida. Senhor, Paulo tocou seu ombro. A gente continua tentando. Continua. A voz de Marcus saiu fraca. Derrotada. Só continua. Ele olhou para as telas pretas, para os números que não apareciam, para o império que estava se desfazendo como areia entre os dedos. E naquele momento, 3 andares abaixo, Camila Santos terminava de limpar um banheiro. Ela não sabia de nada. Não sabia que lá em cima um homem estava perdendo tudo. Não sabia que em poucas horas ela teria a chance de salvar aquele homem. Ou deixá-lo afundar. O destino é engraçado assim. Ele coloca pessoas certas nos lugares certos e espera para ver o que elas vão fazer. 1h da tarde. A sala de controle tinha virado um hospício. Mais técnicos haviam chegado. Especialistas pagos a peso de ouro digitavam freneticamente. Nada funcionava. O sistema continuava morto. Marcus estava sentado em um canto, o terno impecável agora amassado, a gravata afrouxada. Ele segurava o celular com as 2 mãos, mas já não atendia mais as ligações. Eram tantas que a bateria estava quase acabando. Mensagens de ódio, ameaças de processo, investidores dizendo que nunca mais trabalhariam com ele. 15 anos de trabalho, 15 anos construindo sua reputação.
tudo virando cinzas em menos de 2 horas. Senhor Ashford, a voz de Robert era hesitante. O conselho quer falar com o senhor. Marcus nem levantou os olhos. Me diz o que eles querem. Eles estão falando em te afastar da empresa. Aquilo fez Marcus erguer a cabeça. O quê? Dizem que você é responsável por essa falha, que deveria ter testado melhor os sistemas, que... Eu testei! Marcus se levantou de um pulo jogando o celular na parede. Ele explodiu em pedaços. Testamos 1000 vezes. Esse sistema era perfeito. Eu sei, mas... Me afastar da minha própria empresa? A voz dele ecoou pela sala. Todos os técnicos pararam de digitar e olharam. Essa empresa é minha. Eu construí cada pedaço dela. Marcus. Robert tentou acalmá-lo, mas era impossível. Marcus começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. Ele estava perdendo o controle. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer. Não tinha uma solução. Não tinha um plano B. Quanto tempo já se passou? Ele perguntou, a voz rouca. 1 hora e 15 minutos desde o crash. 1 hora e 15 minutos. Cada minuto significava milhões de dólares perdidos. Significava investidores pulando fora. Significava sua reputação sendo destruída em tempo real. O telefone da sala tocou. Paulo atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou, o rosto ainda mais pálido. Era a Bloomberg. Eles vão publicar uma matéria sobre a falha. O título é Império Tecnológico desmorona no dia da abertura. Marcus sentiu as pernas bambearem. Ele se apoiou na mesa, respirando com dificuldade. Seu peito doía. Sua cabeça latejava. Ele estava tendo um ataque de pânico, mas não podia mostrar fraqueza. Não agora. Não na frente de todos. Me deixem sozinho, ele disse, a voz trêmula. Marcus, eu acho que... Eu disse para me deixarem sozinho. Todos saíram em silêncio. Apenas o som das máquinas continuava. Bip, bip, bip. Como um coração artificial, mantendo um corpo morto-vivo. Marcus desabou na cadeira e colocou o rosto entre as mãos. E pela primeira vez em 20 anos, ele chorou. Não foi um choro dramático. Foi silencioso. Lágrimas escorrendo entre os dedos. Ombros tremendo. Um homem poderoso sendo esmagado pelo peso de seu próprio fracasso. Ele pensou na esposa. Natasha provavelmente já estava sabendo de tudo. Ela que sempre viveu da fortuna dele, que nunca trabalhou um dia sequer, que só aparecia nas festas para sorrir para as câmeras. O que ela faria agora? Ficaria ao lado dele? Ou pularia do barco como todos os outros? Marcus já sabia a resposta. Pensou nos amigos, aqueles que sempre estavam lá para brindes, para viagens em jatos particulares, para jantar em restaurantes de 3 estrelas Michelin. Onde estavam agora? Nenhum havia ligado para perguntar se ele estava bem, apenas para cobrar, para acusar, para se afastar. Ele estava sozinho, completamente sozinho. 2 horas da tarde. Camila estava no refeitório dos funcionários comendo seu almoço. Arroz, feijão e um pedaço de frango que ela havia trazido de casa. Nada luxuoso, mas era o que tinha. Marta sentou-se ao lado dela, o rosto cansado como sempre. Você ouviu o que está acontecendo lá em cima? Camila negou com a cabeça, mastigando o arroz. O sistema caiu. A empresa inteira parou. Marta abriu um sorriso maldoso. O Sr. Ashford está surtando. Dizem que ele quebrou o próprio celular na parede. Sério? Sério. Falaram que ele vai perder tudo. A empresa, o dinheiro, tudo. Marta deu uma risada curta. Bem feito. Esse homem sempre tratou todo mundo como lixo. Agora vai ver o que é bom. Camila não respondeu. Ela continuou comendo em silêncio, mas algo dentro dela se mexeu. Não era alegria pela desgraça alheia. Era algo diferente. Curiosidade, talvez. Você acha que eles vão conseguir consertar? Camila perguntou. Sei lá. Ouvi dizer que já chamaram os melhores técnicos da cidade. Se eles não conseguirem... Marta deu de ombros. Ashford Technologies vai virar história. E nós vamos estar procurando emprego semana que vem.
Aquilo fez Camila parar de comer. Ela não havia pensado nisso. Se a empresa fechasse, ela perderia o emprego. E arranjar outro seria quase impossível. Não com sua ficha. Eles disseram o que causou o problema? Não. Só que o sistema travou e ninguém consegue destrancar. Marta se levantou, jogando a marmita vazia no lixo. Volta para o trabalho. O 10º andar precisa de limpeza. Camila terminou de comer rapidamente e pegou seu carrinho. Mas enquanto subia no elevador, sua cabeça não parava de trabalhar. Sistema travado, núcleo bloqueado, ninguém conseguindo acessar. Ela já havia visto isso antes, na faculdade. Um professor havia criado um problema similar para testar os alunos. A solução era simples, quase óbvia, mas apenas se você soubesse onde procurar. Não é da sua conta, Camila. Ela murmurou para si mesma. Você é só a faxineira. Mas enquanto limpava o 10º andar, ela não conseguia parar de pensar. E se fosse aquele problema específico? E se a solução estivesse ali, na ponta dos dedos, e ninguém estivesse vendo porque estavam procurando no lugar errado? Não é da sua conta, ela repetiu, esfregando o chão com mais força. 3 da tarde. Marcos estava em sua sala particular. Ele havia mandado Robert embora. Havia desligado todos os telefones, apenas sentado ali, olhando para a cidade lá embaixo. Sua secretária bateu na porta timidamente. Sr. Ashford, sua esposa está na linha. Diga que estou ocupado. Ela disse que é urgente. Marcos suspirou e atendeu o interfone. Natasha. Marcos, eu preciso falar com você. A voz dela estava diferente, fria, distante. Se for sobre o que está acontecendo, eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Você me ouviu? Já liguei para meu advogado. Os papéis chegam amanhã. Natasha, você não pode estar falando sério. Nós estamos casados há 10 anos. 10 anos nos quais eu te suportei, Marcos. Sua arrogância, seu ego inflado, a forma como você trata as pessoas. Ela suspirou. Eu aguentei tudo porque você era rico, porque me dava uma vida confortável. Mas agora, você não tem mais nada, e eu não vou afundar junto com você. Eu vou recuperar tudo. Isso é só um desastre, Marcos. É um desastre. E eu não quero estar por perto quando a tempestade vier. A voz dela ficou ainda mais fria. Adeus, Marcos. Foi bom enquanto durou. Ela desligou. Marcos ficou segurando o telefone, incapaz de se mover. 10 anos de casamento, acabados em uma ligação de 2 minutos. Ele colocou o telefone de volta no gancho e olhou ao redor de sua sala. As fotos na parede, os prêmios, as capas de revista com seu rosto. Tudo parecia falso agora, vazio, como se fosse um museu de uma vida que nunca realmente existiu. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, as pessoas eram formiguinhas, vivendo suas vidas, trabalhando, amando, lutando, enquanto ele estava ali no topo sozinho. O que eu fiz? Ele murmurou para o vidro. O que eu me tornei? Mas ele sabia a resposta. Ele havia se tornado exatamente aquilo que sempre quis ser. Rico, poderoso, temido. E agora estava pagando o preço. 4 da tarde. Camila não conseguiu se segurar. Ela precisava ver, precisava saber se seu palpite estava certo. Ela terminou a limpeza do 10º andar mais rápido que o normal e pegou o elevador até o 18º. A sala de controle tinha a porta aberta. Ela podia ver as telas de longe, podia ver os técnicos ainda tentando resolver o problema. Posso ajudar? Um segurança apareceu do nada, bloqueando sua visão. Eu vim limpar. Aqui não precisa de limpeza agora. Volta depois. E sim, senhor. Camila voltou para o elevador, mas enquanto as portas se fechavam, ela conseguiu ver uma das telas. E ali, bem no canto, estava a mensagem de erro. Ela leu rapidamente antes das portas se fecharem completamente. Seu coração disparou. Ela estava certa. Era exatamente aquele problema. E ela sabia como resolver. Mas quem ia acreditar nela? Quem ia ouvir uma faxineira? Mais importante, por que ela deveria ajudar?
Marcus Ashford havia-a humilhado, a tratado como lixo, como se ela não existisse. Por que ela deveria salvar o homem que nunca a viu como ser humano? O elevador parou no 12º andar. Camila saiu, empurrou seu carrinho até a sala de descanso e sentou-se em uma cadeira. Sua mãe sempre dizia: faça o certo, mesmo quando é difícil, principalmente quando é difícil. Mas o que era o certo nessa situação? Camila fechou os olhos e respirou fundo. Ela pensou em Marcus, em sua arrogância, em sua crueldade casual, em todas as vezes que ele a fez sentir pequena. E então pensou em todas as outras pessoas que trabalham ali. Os seguranças, as recepcionistas, os técnicos, pessoas boas que perderiam seus empregos se a empresa quebrasse. Ela não faria por Marcus, mas faria por eles. Camila se levantou, alisou seu uniforme e tomou uma decisão. Ela ia subir aquele maldito 20º andar, ia bater na porta daquela sala e ia oferecer ajuda, mesmo sabendo que provavelmente iam rir dela. Mesmo sabendo que provavelmente iam a expulsar, porque às vezes fazer a coisa certa não é sobre quem merece, é sobre quem você escolhe ser. 4:30 da tarde. Camila parou em frente à porta da sala de controle. Seu coração batia forte. Ela apertou o carrinho de limpeza, tentando se dar coragem. Você consegue, ela sussurrou para si mesma. O segurança a bloqueou antes que ela pudesse entrar. Já não te disse que aqui não precisa de limpeza? Eu sei como consertar o sistema. Ele riu. Claro que sabe. Vai trabalhar, moça. Eu não estou brincando. Eu vi a mensagem de erro. Eu sei o que está causando o problema. Você, uma faxineira? As palavras cortaram como lâmina. Eu sou formada em ciência da computação, Camila disse, erguendo o queixo. Então por que está empurrando um carrinho? Antes que Camila pudesse responder, uma voz cansada veio de dentro da sala. Deixa ela falar. Marcus Ashford estava na porta. Ele parecia um fantasma. Terno amassado, rosto pálido, olheiras profundas. Não era mais o bilionário arrogante da manhã. Você disse que sabe o que está errado? Marcus olhou para Camila pela primeira vez. Realmente olhou. Eu vi a mensagem de erro. Eu acho que sei o que é. Qual seu nome? Camila. Camila Santos. Camila, ele repetiu. Você realmente acha que pode consertar isso? Eu posso tentar. Tentar não é bom o suficiente. Eu preciso de alguém que saiba. Camila não recuou. Ela segurou o olhar dele. Eu sei. Eu vi esse problema antes. Mas se o senhor prefere continuar falhando com seus técnicos caros, eu volto para o meu trabalho. Ela segurou o carrinho. Boa sorte. Deu 2 passos quando Marcus falou. Espera. Ele respirou fundo. Por favor, me ajuda. Camila viu algo nos olhos dele que não estava lá antes. Desespero, vulnerabilidade, humanidade. Tudo bem, eu vou tentar. A sala de controle estava em caos. 15 técnicos olharam para ela como se ela fosse um ET. Quem é essa? Paulo, o chefe de TI, perguntou. Ela diz que pode ajudar. Ela? Paulo olhou o uniforme de Camila. Com todo respeito, mas nós temos os melhores técnicos. Você tem uma solução, Paulo? Marcus o cortou. Ainda não, mas... Então cala a boca e deixa ela trabalhar. Camila caminhou até a estação principal. Suas mãos tremiam, mas ela não mostrou fraqueza. Posso? O técnico olhou para Marcus, que acenou. Camila sentou e começou a digitar. Os dedos se moviam rapidamente pelo teclado. Vocês estavam tentando reiniciar o servidor, certo? Camila não tirou os olhos da tela. Sim, mas esse é o erro. O processo principal está travado em loop. Vocês precisam matar o processo primeiro, pelo backdoor do sistema. Backdoor? Paulo franziu a testa. Esse sistema não tem backdoor. Tem sim. Todo sistema tem. Vocês só não sabiam onde procurar. A sala inteira estava em silêncio. Todos observando aquela faxineira fazer coisas que eles não conseguiram. Pronto! Camila se afastou do teclado. Agora vocês podem reiniciar o servidor. Paulo olhou para a tela, seus olhos arregalados. Ele digitou os comandos. Todos prenderam a respiração. A tela piscou, ficou preta, e então, verde. O sistema voltou a funcionar. As telas começaram a mostrar dados.
Transações voltando online. Tudo funcionando perfeitamente. Meu Deus, Paulo murmurou. Ela conseguiu. Robert entrou correndo. O sistema voltou. Marcos, o sistema voltou. Marcos estava olhando fixamente para Camila. Ela havia se levantado e estava voltando para seu carrinho, tentando voltar a ser invisível. Camila, ela se virou. Quanto tempo você levou? Camila olhou para o relógio. 90 segundos. 90 segundos. Marcos quase riu. 15 técnicos, 5 horas. E você resolveu em 90 segundos. Eu tive sorte. Eu já tinha visto esse problema antes. Não foi sorte. Você sabia exatamente o que fazer. Você salvou minha empresa. Camila ficou ali, segurando seu carrinho, sentindo-se fora de lugar. Por quê? Marcos perguntou. Por que você me ajudou? Eu te tratei como lixo hoje de manhã. Por que você não me deixou afundar? Camila olhou para ele, para aquele homem que tinha tudo e quase perdeu tudo. Porque eu não sou você, ela disse simplesmente. Eu não trato as pessoas como você trata, e nunca vou tratar. O silêncio foi ensurdecedor. As palavras dela ecoaram na mente de Marcos. Era a verdade mais dura que ele já havia ouvido. Posso voltar ao trabalho agora? Marcos abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez na vida, estava sem palavras. Não, ele finalmente disse. Não, você não pode. Camila franziu a testa confusa, e foi então que Marcus Ashford tomou a decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Marcus olhou para Camila como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você não vai voltar para a faxina, ele disse, a voz firme. Não depois do que você acabou de fazer. Camila deu um passo atrás. Sr. Ashford, eu só ajudei porque você é boa demais para estar empurrando um carrinho. Marcos a interrompeu. Paulo, convoca uma reunião de emergência com o conselho. Agora? Agora! Paulo saiu correndo. Marcos voltou sua atenção para Camila. Você disse que é formada em ciência da computação. Por que está trabalhando como faxineira? Camila hesitou. Era a pergunta que ela mais temia. Isso é pessoal. Eu preciso saber. Se eu for te oferecer um cargo aqui, preciso saber. Me oferecer um cargo? Camila piscou. O senhor está brincando? Eu nunca brinco sobre negócios. Marcos cruzou os braços. Por que você está empurrando um carrinho? Camila respirou fundo. Se ele queria a verdade, teria a verdade. Fui presa injustamente há 3 anos. Confundiram uma transação bancária com lavagem de dinheiro. 6 meses na cadeia até provarem que eu era inocente. Ela ergueu o queixo. Mas a ficha fica. Nenhuma empresa quer contratar alguém com ficha. Marcos assentiu. Você foi inocentada? Completamente. Então não há ficha criminal. Há um erro judicial corrigido. Marcos deu um passo à frente. Camila Santos, eu gostaria de te oferecer o cargo de diretora de tecnologia da Ashford Technologies. Salário de $300 mil por ano. Mais bônus. A sala explodiu em sussurros. Paulo ficou branco. Camila sentiu as pernas bambearem. 300. O senhor não pode estar falando sério. Você salvou esta empresa. Você merece estar no comando dela. Marcos estendeu a mão. Aceita ou não? Camila olhou para a mão estendida. Às 6 horas, ela era invisível. Agora isso. Por quê? Ela perguntou. Não é só gratidão. O senhor não é esse tipo de pessoa. Marcos abaixou a mão. Um sorriso triste apareceu. Você tem razão. Mas hoje eu perdi tudo. Meu dinheiro, minha reputação, meu casamento. E quem me salvou? Uma pessoa que eu tratei como se não existisse. Ele fez uma pausa. Você me mostrou quem eu me tornei e eu não gosto desse homem. Então sim, é gratidão. Mas também é uma tentativa de ser melhor. Camila sentiu um nó na garganta. Ela via arrependimento genuíno nos olhos dele. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? O Paulo não perde o emprego. Ele tentou, não conseguiu, mas tentou. Toda pessoa merece uma segunda chance. Paulo arregalou os olhos. Ela estava salvando o emprego dele. Marcos olhou para Paulo, depois para Camila e riu.
Você é boa demais para este mundo. Ele estendeu a mão novamente. Temos um acordo. Paulo fica. Camila apertou a mão dele. Quando eu começo? Agora. Robert vai te levar para comprar roupas adequadas. Amanhã tem reunião com o conselho às 9. E você vai estar lá, como diretora. Camila olhou para seu carrinho de limpeza. Aquele maldito carrinho que ela empurrou por 3 anos. Alguém pode devolver isso para o almoxarifado? Um técnico se ofereceu. Camila seguiu Robert para fora. Mas antes de sair, ela se virou. Obrigada. Não. Marcos balançou a cabeça. Obrigado você por me salvar. E não só a empresa. Paulo se aproximou timidamente. Senhor Ashford, obrigado por me manter. Não me agradeça. Agradeça a ela. Marcos caminhou até a janela. E Paulo, nunca julgue uma pessoa pela roupa que ela veste. Você pode estar descartando quem poderia te salvar. Marcos ficou olhando a cidade. Seu telefone havia parado de tocar. O sistema estava funcionando, os investidores se acalmando. Mas Marcos não se sentia vitorioso. Ele se sentia diferente, como se tivesse acordado de um pesadelo. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ashford. Senhor Ashford, aqui é Melissa do Wall Street Journal. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre a recuperação. Podemos agendar uma entrevista? Marcos olhou para o telefone. Antigamente, teria dito sim imediatamente, mas hoje não. Não foi eu quem salvou a empresa. Foi uma funcionária brilhante chamada Camila Santos. Se quiserem uma matéria, falem com ela. Mas, senhor, boa noite. Ele desligou e sorriu. Pela primeira vez naquele dia terrível, sorriu de verdade. 3 andares abaixo, Camila estava em uma loja de roupas com Robert. Ternos caros, camisas de seda, sapatos de couro, coisas que ela nunca imaginou poder comprar. Escolhe o que quiser, Robert disse. Conta da empresa. Camila pegou um terno cinza elegante, depois outro preto. A cada peça, ela se sentia mais perto da pessoa que sempre sonhou ser. Robert, você acha que o Marcos é sincero? Sobre querer mudar? Robert pensou. Sinceramente? Não sei. Trabalho com ele há 8 anos. Nunca vi ele assim. Vulnerável. Humano. Ele sorriu. Mas se tem alguém que pode fazer ele manter a palavra, é você. Camila olhou para seu reflexo. Ela estava diferente. Não eram as roupas. Era algo nos olhos. Uma confiança. Ela havia passado 3 anos sendo invisível. 3 anos engolindo humilhação. Mas hoje, algo mudou. Não só para ela. Para Marcos também. E amanhã, quando ela entrasse naquela sala como diretora de tecnologia, não seria apenas o começo de sua nova vida. Seria o começo da redenção de Marcus Ashford. Todo mundo merece uma segunda chance. Até bilionários arrogantes que precisam aprender a ver as pessoas. 9 da manhã do dia seguinte. Camila parou em frente ao espelho do banheiro. O terno cinza caía perfeitamente em seu corpo. O cabelo estava preso em um coque elegante. Maquiagem leve, mas profissional. Ela não se reconhecia. 24 horas atrás, ela era invisível. Hoje, estava prestes a entrar na sala de reuniões mais importante de sua vida. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Filha, ainda não acredito no que você me contou ontem. Diretora, meu Deus, eu sempre soube que você era especial. Seu pai estaria tão orgulhoso. Camila sentiu os olhos marejarem. Não podia chorar agora, não antes da reunião. Ela respirou fundo, pegou sua nova pasta de couro e saiu do banheiro. Marcos a esperava no corredor. Ele também estava diferente. O terno impecável como sempre, mas havia algo nos olhos dele. Menos arrogância, mais humanidade. Pronta? Ele perguntou. Não. Camila riu nervosamente. Mas vamos assim mesmo. Eles caminharam juntos até a sala de reuniões. A mesma sala onde um dia antes Marcos a havia expulsado como se ela fosse nada. A ironia não passou despercebida. A porta se abriu. 12 pessoas sentadas ao redor da mesa. O conselho de investidores. Rostos sérios, ternos caros, olhares que calculavam o valor de tudo e de todos.
Senhores, Marcos começou, sua voz firme, gostaria de apresentar Camila Santos, nossa nova diretora de tecnologia. O silêncio foi pesado. Um homem de cabelos grisalhos na ponta da mesa se levantou. Gerald, o presidente do conselho. Marcos, podemos conversar em particular? Tudo o que você tem a dizer pode ser dito aqui. Gerald olhou para Camila, depois para Marcos, e suspirou. Tudo bem, vou direto ao ponto. Ele cruzou os braços. Você quase destruiu esta empresa ontem. O IPO foi um desastre. Perdemos milhões. Investidores estão saindo. E agora você aparece com uma faxineira como diretora? Ex-faxineira? Marcos corrigiu, sua voz gelada. E foi essa ex-faxineira que salvou a empresa que vocês todos estavam prontos para abandonar. Isso não muda o fato de que ela não tem experiência gerencial. Ela nunca liderou uma equipe. E você, Gerald? Marcos deu um passo à frente. Quando você começou como diretor, tinha experiência? Ou alguém te deu uma chance? Gerald ficou vermelho. Isso é diferente. Ou é diferente porque ela não veio de uma universidade de elite, porque ela não tem sobrenome famoso, porque ela trabalhou com as mãos sujas, enquanto nós trabalhamos com as mãos limpas. A sala explodiu em sussurros. Camila ficou parada, observando Marcos defender ela. O homem que um dia a tratou como lixo, agora brigava por ela. Marcos, você está sendo emocional, outro investidor falou. Precisamos pensar no que é melhor para a empresa. Eu estou pensando no que é melhor. Marcos bateu a mão na mesa. Vocês querem saber o que é melhor? Pessoas talentosas, pessoas que resolvem problemas, pessoas que não desistem quando fica difícil. Ele apontou para Camila. Ela é tudo isso. E se vocês não conseguem ver, o problema não está nela. Está em vocês. Gerald se sentou lentamente. Marcos, entendo sua gratidão, mas não é gratidão. Marcos o interrompeu. É reconhecimento. Eu construí esta empresa sendo arrogante, pisando em pessoas, tratando funcionários como números. E ontem eu quase perdi tudo por causa disso. Ele olhou ao redor da mesa. Eu estou mudando a forma como esta empresa funciona. Estamos valorizando talento, não pedigree. Estamos promovendo quem merece, não quem conhece as pessoas certas. E se não concordarmos? Gerald perguntou. Então saiam do conselho. A resposta de Marcos foi imediata. Eu tenho ações majoritárias. Eu decido. E eu decidi que Camila fica. O silêncio foi absoluto. Gerald olhou para os outros membros. Alguns pareciam chocados, outros curiosos. Depois de um longo momento, ele suspirou. Tudo bem, Marcos. Ela fica. Ele olhou para Camila. Mas se algo der errado, a responsabilidade é sua. Eu sei, Camila disse. E não vai dar errado. A reunião continuou. Discutiram estratégias, números, projeções. Camila participou ativamente, oferecendo ideias, apontando falhas nos sistemas. E a cada comentário dela, mais pessoas começaram a prestar atenção. Quando a reunião terminou, Marcos se levantou. Antes de irmos, tem uma coisa que eu preciso fazer. Ele olhou para Camila. Vocês me dão licença? Preciso reunir todos os funcionários. Agora! 15 minutos depois, o auditório estava lotado. Mais de 500 pessoas espremidas, curiosas, executivos, técnicos, seguranças, pessoal da limpeza, todos ali. O conselho de investidores estava na primeira fileira. Marcos subiu no palco. Camila ficou nos bastidores confusa. Boa tarde a todos. A voz de Marcos ecoou pelo microfone. Sei que vocês devem estar se perguntando por que estão aqui. Murmúrios pelo auditório. Há 2 dias, esta empresa quase faliu. Vocês sabem disso. O sistema caiu, milhões foram perdidos. E eu, como CEO, falhei com vocês. Ele fez uma pausa. Mas não foi só naquele dia que eu falei. Eu venho falhando há anos. O silêncio era total agora. Durante anos, eu tratei as pessoas desta empresa como se fossem invisíveis. Ignorei funcionários, humilhei pessoas. Agi como se meu dinheiro e meu cargo me dessem o direito de ser cruel. Sua voz tremeu.
E 2 dias atrás, eu humilhei alguém publicamente, na frente de executivos, na frente de vocês que estavam ali. Ele fez um gesto. Camila, por favor, sobe aqui. Camila congelou. Marcos estava chamando ela. Na frente de todos, com as pernas trêmulas, ela subiu no palco. 500 pares de olhos a observavam. Marcos se virou para ela e, na frente de todos, sua voz ficou embargada. Camila Santos, 2 dias atrás eu te expulsei de uma sala de reunião como se você fosse lixo. Eu nem olhei para você, eu nem sabia seu nome. Ele respirou fundo. E quando esta empresa estava afundando, quando todos os especialistas falharam, você me salvou. Você, que eu tratei da pior forma possível, escolheu fazer o certo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Algumas pessoas no auditório limparam os próprios olhos. Eu estou aqui, na frente de todos, para te pedir desculpas. Do fundo do coração. Desculpa por te tratar como invisível. Desculpa por nunca ter te visto. Desculpa por ser o tipo de homem que julga pessoas pela roupa que vestem, não pelo talento que têm. Camila estava chorando, agora também. Marcos se virou para o auditório. E eu quero que todos vocês saibam, Camila Santos não é mais faxineira. A partir de hoje, ela é nossa diretora de tecnologia. Ela responde diretamente para mim, e qualquer pessoa nesta empresa que tiver problema com isso, pode sair agora. Ninguém se mexeu. Camila, Marcos estendeu a mão para ela. Você aceita minhas desculpas? E aceita esse cargo? Camila olhou para ele, para o homem que quase a destruiu e agora se humilhava publicamente por ela. Ela pegou a mão dele. Eu aceito. O auditório explodiu. Aplausos ensurdecedores. Pessoas se levantando. Alguns chorando. Até Gerald, o presidente do conselho, estava batendo palmas. Marcos abraçou Camila ali mesmo, no palco, e ela abraçou de volta. Quando os aplausos finalmente pararam, Camila pegou o microfone com mãos trêmulas. Obrigada a todos vocês, sua voz ecoou. E Marcos, obrigada por ter a coragem de mudar. Poucos homens fazem isso. Mais aplausos. Quando desceram do palco, funcionários cercaram Camila. Parabenizações. Abraços. Até Marta, sua antiga supervisora, estava lá, os olhos vermelhos. Você merece, menina. Sempre mereceu. Naquela noite, o vídeo do discurso de Marcos vazou nas redes sociais. Em 24 horas, tinha 15 milhões de visualizações. Bilionário pede desculpas públicas para a faxineira que salvou sua empresa. Era a manchete em todo lugar. Mas para Camila e Marcos, não importava a fama. Importava que, finalmente, justiça havia sido feita. E que todo mundo estava vendo. 6 meses depois. A Ashford Technologies não era mais a mesma empresa, e Marcus Ashford não era mais o mesmo homem. Camila entrou no escritório dele sem bater. Ela fazia isso agora. Eles haviam desenvolvido uma parceria que ia além do profissional. Um respeito mútuo, uma amizade improvável. Temos um problema, ela disse, jogando uma pasta sobre a mesa. Marcos olhou para cima. Bom dia para você também. Desculpa, bom dia. Mais sério, temos um problema. Camila sentou-se. A equipe de desenvolvimento está sobrecarregada. Precisamos contratar mais gente. Quantas pessoas? Pelo menos 10, mas não podemos errar nas contratações. Precisamos de talento real. Marcos sorriu. Deixa comigo. Aliás, você viu as notícias? Quais notícias? Ele virou o computador para ela. Na tela, uma matéria da Forbes. Ashford Technologies, a revolução silenciosa do Vale do Silício. Camila leu rapidamente. A matéria falava sobre como a empresa havia mudado sua cultura nos últimos meses. Salários mais justos, promoções baseadas em mérito real, funcionários de todas as origens sendo valorizados. E no centro de tudo, uma nova diretora de tecnologia que veio de baixo e revolucionou tudo. Eles entrevistaram alguns funcionários. Marcos disse. Sabe o que disseram? Que pela primeira vez se sentem vistos, respeitados. Camila sorriu. É bom ouvir isso. É mais que bom. É necessário. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Sabe, eu estava pensando...
Quero criar um programa. Que tipo de programa? De recrutamento. Para pessoas como você. Pessoas talentosas que foram descartadas pelo sistema. Ex-detentos inocentados, pessoas sem conexões, gente que nunca teve uma chance. Ele se virou para ela. Quero dar a eles o que eu te dei. Uma oportunidade. Camila sentiu o peito apertar. Marcos, isso é certo. É a coisa certa. Ele sorriu. E eu quero que você lidere isso. Mas eu já tenho. Contrata alguém para te ajudar com a parte técnica. Isso aqui é mais importante. Marcos voltou para a mesa. Você entende essas pessoas. Você foi uma delas. Você sabe identificar talento real, não só diploma bonito. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Tudo bem. Vamos fazer isso. Ótimo. Começa a semana que vem. Naquela tarde, Camila estava revisando currículos quando Marta, sua antiga supervisora de limpeza, apareceu na porta. Camila! Marta! Camila se levantou surpresa. Entre! O que você está fazendo aqui? Marta parecia desconfortável em seu uniforme azul. O mesmo uniforme que Camila usava 6 meses atrás. Eu vim te agradecer. Agradecer? Por quê? Você convenceu o Sr. Ashford a aumentar o salário da equipe de limpeza. 30% de aumento e plano de saúde. Os olhos de Marta estavam úmidos. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Camila segurou as mãos dela. Vocês trabalham tanto quanto qualquer pessoa aqui. Merecem ser valorizados. Marta limpou os olhos. Eu fui muito dura com você, quando você trabalhava comigo. Desculpa. Está tudo bem, Marta. De verdade. Depois que Marta saiu, Camila ficou olhando pela janela. Lá embaixo, pessoas entravam e saíam do prédio. Executivos, técnicos, seguranças, faxineiros. Todos importantes. Todos visíveis. Pelo menos agora eram. No final do dia, Marcos convocou todos os funcionários para o auditório. Mais de 500 pessoas se reuniram, curiosas sobre o anúncio. Marcos subiu no palco. Ao lado dele, Camila. Boa tarde a todos. Sei que vocês devem estar se perguntando o motivo dessa reunião. Ele fez uma pausa. Há 6 meses, esta empresa quase faliu. Não por falta de tecnologia ou de dinheiro, mas por falta de humanidade. Murmúrios pelo auditório. Eu era um homem arrogante. Tratava vocês como números, como peças substituíveis, e quase perdi tudo por causa disso. Ele olhou para Camila. Mas alguém me mostrou que eu estava errado. Alguém que eu havia tratado da pior forma possível. E mesmo assim, ela me salvou. Camila sentiu todos os olhos sobre ela. Por isso, a partir de hoje, estamos lançando o programa Oportunidade Real. Vamos contratar 50 pessoas por ano que foram descartadas pelo mercado. Pessoas talentosas que só precisam de uma chance. Marcos sorriu. Porque eu aprendi que o talento não está no diploma, está na pessoa. E toda pessoa merece ser vista. O auditório explodiu em aplausos. Depois da reunião, Marcos e Camila ficaram sozinhos no palco vazio. Você acha que estou exagerando? Marcos perguntou. 50 pessoas é muito? Não, é perfeito. Camila olhou para ele. Você realmente mudou, sabia? Tive uma boa professora. Ele sorriu. Sabe, eu estava pensando. Minha ex-esposa ligou ontem. Sério? O que ela queria? Voltar. Ela viu as matérias sobre a empresa, sobre como estamos crescendo de novo. Marcos riu sem humor. Engraçado como as pessoas aparecem quando você está no topo. E o que você disse? Não, obrigado. Eu não preciso de pessoas que só me querem quando eu tenho dinheiro. Ele olhou para Camila. Eu preciso de pessoas que ficam quando eu perco tudo. Como você. Camila sorriu. Você não perdeu tudo. Você perdeu as coisas erradas. E ganhou as certas. É verdade. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio confortável. 2 sobreviventes de mundos diferentes que se encontraram no pior dia e construíram algo melhor. Uma semana depois, Camila estava entrevistando candidatos para o programa Oportunidade Real.
Um jovem de 23 anos sentou-se à sua frente. Tatuagens nos braços, cicatriz no rosto, mãos nervosas. Diego, certo? Camila perguntou sorrindo. Sim, senhora. Me conta a sua história. Diego respirou fundo. Eu saí da prisão há 2 meses. 3 anos dentro por roubo. Mas eu mudei. Fiz cursos de programação lá dentro. Sou bom, mas ninguém me dá chance. Camila olhou para o currículo dele. As notas eram excelentes. As referências dos professores impressionantes. Por que você roubou? Diego abaixou a cabeça. Minha irmã estava doente. Precisava de remédio. Eu não tinha dinheiro. Fiz uma burrice. E agora? Agora eu quero fazer certo. Quero trabalhar. Quero mostrar que sou mais que meu erro. Camila viu algo nos olhos dele. Determinação, redenção. A mesma coisa que ela viu em si mesma 6 meses atrás. Bem-vindo a Ashford Technologies, Diego. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Sério? Sério. Você começa segunda-feira. Quando Diego saiu, quase flutuando de felicidade, Marcos entrou na sala. Mais um? Mais um. Camila sorriu. E tem mais 49 esperando. Marcos sentou-se ao lado dela. Você sabe que isso vai mudar a vida dessas pessoas, né? Eu sei. Alguém mudou a minha. Ele pegou a mão dela e apertou suavemente. Obrigado, Camila, por tudo. Não. Obrigado você, por finalmente aprender a ver. E ali, naquela sala simples, 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, celebraram algo raro e bonito. A segunda chance. Porque no final, não importa onde você começa, importa quem você escolhe ser. E às vezes, as pessoas que você ignora são exatamente as que podem te salvar. Marcos aprendeu isso da pior maneira possível, mas aprendeu. E isso fez toda a diferença. Se essa história te lembrou que poder sem empatia é vazio, prova que segundas chances mudam destinos. Quantas Camilas você já ignorou? Deixa nos comentários a sua lição deste episódio e para quem você daria uma oportunidade hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda a mostrar este vídeo para mais gente e nos motiva a trazer histórias ainda melhores. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e comente. Eu vejo você.